Bora criar então toda a estrutura da nossa primeira página HTML? Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Express Code. Vamos dar continuidade então ao nosso último vídeo, né? A gente viu aí um pouco, né, o basicão aí do HTML, tá? E aí no vídeo de hoje então a gente vai dar continuidade fazendo aí, né, a estrutura principal aí, ou praticamente toda a estrutura da nossa página HTML, né, a nossa páginazinha ali que a gente vai estar utilizando nos próximos vídeos aí daqui para frente, né, que vai ser a página que vai consumir depois as nossas APIs, tá? Então vamos lá, a gente já viu, né, já conversou um pouco sobre as tags HTML, né, como que funciona e tudo mais. Já estou com o VS Code, né, a nossa pastinha aqui, nosso projetinho front-end aberto, né, está exatamente da forma onde a gente parou. E a gente vai começar a construir ele agora, então, tá? Vamos tirar esse H1 aqui e aí a gente vai utilizar duas tags principais aqui dentro do nosso body, né, que inclusive é um tópico importante dentro do HTML que lá no próprio roadmap, né, se você for lembrar ali, for ver depois, só lembrando, né, a gente já tem dois vídeos gravados sobre uma parte introdutória, né, da programação, tanto front-end quanto back-end, tá? Então, se você ainda não viu, vai ficar aí nos cards, tá? Então, é interessante que você assista também. E aí lá, né, nesse roadmap, a gente viu, né, um dos tópicos lá dentro da parte de HTML em si, é a questão do HTML semântico, né, a semântica do HTML. O que significa a semântica do HTML, né? É basicamente o mesmo conceito, o mesmo significado da palavra semântica em si, por exemplo, no português, né? Mas no caso do HTML, é basicamente para que você, um padrão, né, uma convenção ali que você é importante seguir para utilizar tags que façam sentido, né? Tags que elas por si só já fiquem mais fácil de entender o que tem dentro dela, por exemplo, né? Qual que é o conteúdo dela, né? Então, por exemplo, né, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter dois elementos principais aqui dentro do nosso body, tá? E aí todos os demais conteúdos vão estar dentro desses nossos dois elementos principais, ok? A gente vai ter dentro desse nosso body, né, os dois elementos principais vão ser uma parte de cabeçalho, digamos assim, né, um header ali, e uma parte de contexto, né, de conteúdo em si, né, a parte principal ali do nosso site, tá? Tem uma tag bem comum, né, extremamente utilizada no HTML, que é a tag div, certo? Inclusive, se eu só digitar div e der um enter aqui, ele já completa para mim, tá? Essa tag div, ela nada mais é do que, digamos assim, para você utilizar para criar um container, digamos assim, né? Então, sei lá, você tem vários conteúdos ali, vamos supor que você tem um título, tem uma imagem, enfim, né, algo do tipo, e você quer juntar esses caras dentro de um container, de uma caixinha, né? O que você pode fazer? Você pode pegar, abrir a tag div, né, lá em cima, e colocar, né, jogar esse texto, essa imagem, o que você quiser juntar ali, jogar para dentro desse bloco da tag div, tá? Ele serve basicamente para isso. Porém, né, no caso aqui da tag div, eu poderia ter uma div, por exemplo, como eu falei, né, para o meu cabeçalho, para o meu header, e uma div para o meu conteúdo principal. Tá? Só que daí é onde entra a parte de HTML semântica que a gente vai só abordar bem por cima aqui. Tá? Então, o que acontece? Né? No HTML, a gente tem, por exemplo, algumas tags que são principalmente utilizadas para a parte semântica do HTML, que são tags que realmente dizem já, né, no próprio nome da tag já diz o que você quer fazer, o que você está fazendo com ela, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a tag header, tá? E aí, a tag header, né, ela já diz pra gente, né, a gente só lendo o nome da tag, a gente já consegue identificar que o que a gente vai ter dentro dessa nossa tag, dentro desse nosso bloco aí de código,
vai ser um cabeçalho, certo? Vai ser o header do nosso site, do nosso HTML, tá? E aí fica bem melhor, bem mais legível, né? Bem mais fácil de entender do que se eu simplesmente colocasse div ali, tá? Então é isso, né? Esse é o ponto principal dessa parte semântica do HTML, tá? E aí a gente tem uma outra tag aqui, por exemplo, que a gente vai utilizar também, que é a tag main, tá? Que poderia também ser simplesmente uma div, porém eu não saberia o que tem dentro dela, né? Já com a tag main, ele já diz pra gente que aqui dentro vai ter o conteúdo principal do nosso site, tá? Não vai ser o nosso caso, nesse nosso exemplo aqui, mas, por exemplo, a gente poderia ter também aqui, ó, ele já até completou para mim, poderia ter também a tag footer, tá? Que aí, nesse caso, seria fácil de entender que aqui dentro vai ter o nosso rodapé, certo? Então, eu tenho o meu cabeçalho, tenho o meu conteúdo principal e tenho o meu rodapé. E aí você pode ir separando o HTML dessa forma, né? Fica bem mais fácil de entender, certo? Bom, então vamos lá. A princípio aqui a gente só vai utilizar, né, de fato, o header e o main, tá? Porém, depois, né, você pode dar uma olhada aí na internet. Inclusive, até tem esse site aqui que é um dos principais, né, que é o W3 Schools. Deixa eu ver. Vou ver esse carinha aqui. Aqui, ó, W3 Schools. Aqui. Se você vir na parte de HTML, inclusive ele tem para tudo praticamente, né? Mas o principal aqui mesmo é HTML e CSS, ele tem muito conteúdo aqui, né? Aqui, ó, você pode ver que ele tem todas as tags basicamente do HTML, tá? E deixa eu só dar uma olhada aqui, onde é que ele vai mostrar? Aqui, ó, HTML semânticos, tá? E aí você vai ver que ele tem muitos, tá? Muitas tags aqui, tá? Então, por exemplo, ó, aqui tem o que a gente mostrou ali, o que a gente viu, né? Que é o header, o main e o footer, tá? Porém, ele tem vários outros, né? Ó, tem nav, que é geralmente para a parte de navegação, de menus ali, né? Enfim, aside, article, time, tem várias tags. E aí você pode ir dando uma olhada aqui, né? Quais as tags que tem, para que geralmente é utilizado ou não. É bem interessante aí também o W3 Schools para quem está começando, tá? Para quem tá vendo tudo pela primeira vez. E o linkzinho de tudo que a gente acessar, tudo que a gente abrir aqui, os links vão estar sempre na descrição também, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui dentro do nosso header e do nosso main, né? Vamos começar a colocar conteúdos em si, né? Dentro do nosso header, a gente vai colocar basicamente um H1 aqui, tá? E vamos colocar aqui como meu primeiro projeto multilinguagens. Vamos colocar aqui, tá? Porque no caso o projeto inteiro, né, envolvendo as APIs que a gente vai fazer depois e tudo mais, não deixa de ser um projeto multilinguagem, né? A gente vai estar utilizando várias linguagens diferentes, frameworks diferentes e tudo mais. Então, vamos deixar aí o título como meu primeiro projeto multilinguagem, tá? O header eu vou deixar só assim, tá? Só com esse H1. E a gente vai para o conteúdo em si. Lembrando, detalhe, tá? Aqui a gente vai estar só fazendo um HTML bem simples, tá? Bem basicão mesmo, certo? Porém, geralmente o que acontece, né? Quando você vai trabalhar, por exemplo, de front-end, né? Vai fazer ali o HTML, CSS e tudo mais, é bem comum, na verdade, que você construa a página, né? O site, baseado em um design já pré-estabelecido, né? Então, provavelmente, né? Sei lá, vai ter algum designer que vai ter feito o protótipo ou né, o desenho ali em si, o layout da tela das telas, né? E aí você vai basicamente se guiando por esse protótipo, né? Por esse design, tá? Daí, querendo ou não, fica mais fácil, né? Porque você tem um norte ali, você tem um caminho a seguir, e aí você só precisa ir colocando os conteúdos em tela e estilizando depois com CSS para deixar igual ao desenho, né? Deixar igual como foi pensado, como foi planejado. Porém,
né, obviamente, pode ser possível sim que você precise fazer uma página, né, criar uma página web sem ter esse design pré-estabelecido. E aí você vai ter que ir pensando isso na hora em que for desenvolvendo, né, na hora que for fazendo. Então tem essas duas formas. Normalmente, né, na grande maioria das empresas, se utiliza-se, né, um design específico para fazer essa parte de layout, de protótipo e tudo mais. Mas, dependendo né, da empresa que você for, ou eventualmente se você mesmo for fazer um projeto sozinho, vai precisar fazer toda essa parte também de design, tá? Aqui eu não vou fazer porque é algo bem simples mesmo, não tem nem porquê fazer um desenho antes e tudo mais. Vai ser basicamente colocar alguns itens em tela e aí cada item ali vai chamar uma das APIs diferentes que a gente vai estar criando depois, né? Então, novamente, lembrando que o foco aqui do canal, né, eu quero dar principalmente pro back-end, então o front-end vai ser bem simples, tá? Então vamos lá. Aqui dentro do meu main, tá? Eu quero separar em várias seções, certo? Por quê? Só até dando um spoiler, né? Por exemplo, a gente vai começar depois, quando né, tiver essa nossa paginazinha pronta, a gente vai começar a fazer a nossa primeira API, tá? E a nossa primeira API vai ser com a linguagem TypeScript, tá? Utilizando o framework Node, que é um dos mais utilizados, dos mais famosos e conhecidos aí do mundo JavaScript e TypeScript, ok? Aliás, na verdade, desculpa, né? O Node não seria um framework, né? O Node é um runtime do JavaScript. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, calma. Mas a ideia é que a gente vai começar com o Node, tá? E a linguagem, né, seria o TypeScript. Porém, a gente vai ter, né, como já foi falado, vai ter outras linguagens, outros frameworks, né, no caso do TypeScript, né, JavaScript, outros runtimes. E aí eu quero separar cada linguagem diferente que a gente for utilizar ali para criar a nossa API, eu quero separar no nosso HTML aqui, eu quero separar em seções, tá? Então, por exemplo, quero ter uma seção para as APIs que estão escritas em TypeScript, uma seção para APIs que vão estar escritas, por exemplo, em Python e assim por diante, tá? Então, o que acontece, né? A gente tem, novamente, né, se a gente for ver aqui, ó, lá no nosso W3 Schools, a gente tem uma tagzinha aqui, ó, semântica, chamada section, certo? E essa section é justamente o que a gente vai utilizar para dividir as seções, tá? Então, vou ter aqui essa nossa primeira section, tá? E aí, eu já vou, né, até dando um spoilerzinho, tá? A gente já vai colocar aqui todas as seções, né? Todas as linguagens que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Dentro dessa section aqui, tá? Eu vou começar com um H2, certo? Lembrando que a gente já utilizou o H1 e aí é recomendável que a gente tenha apenas um H1 no nosso projeto, né? No nosso HTML, tá? Isso aí depois você vai ver mais pra frente, mas é mais relacionado à questão da parte SEO lá, que vai ter como um dos tópicos lá dentro do HTML, da parte front-end. Um dos itens é o SEO, né, que é mais voltado para a questão de motores de busca e tudo mais, né, tudo relacionado a isso. E um dos pontos interessantes, né, já deixando aqui, é que é bem legal que você tenha apenas um H1 no seu site, porque o H1 ele remete, né, a algo que é o, digamos assim, o mais importante do seu site, do seu HTML. E aí, os motores de buscas, eles geralmente buscam por esses tópicos, né, por esses itens principais, assim. E aí, é interessante que ele bata num item principal, que é o mais destacado, que você quer dar destaque principal para o seu site, que seja o H1. E aí, não é legal ter mais de um, né, é legal ter apenas um realmente que você quer dar destaque. Mas enfim, isso é conversa bem mais para frente, né? Bem mais, são assuntos, tópicos bem mais avançados aí dentro da parte de front-end, tá? Mas beleza, vamos ter um H1 e depois a gente vai ter aqui nosso H2. E nesse nosso H2 a gente vai colocar aqui, por exemplo, APIs em TypeScript. Beleza, é isso aí. E aí agora a gente vai começar a criar as nossas outras seções. Então a gente já vai, né, ter um spoiler aqui das linguagens que a gente vai utilizar, certo? Então eu vou ter aqui a seção com APIs em TypeScript, tá? Depois eu vou ter APIs em Python. Agora vai.
APIs em Python, certo? Vai ser a segunda linguagem que a gente vai ver depois do TypeScript. Depois de Python, a gente vai ver Java, certo? Depois de Java, a gente vai ver também PHP. Acredite ou não, a gente vai ver PHP sim, tá? Tem alguns que... geralmente no mundo da programação tem alguns que tem alguns preconceitos, fazem algumas brincadeiras assim, né? Tanto com Java quanto PHP, enfim, mas a gente vai dar uma passada aí por essas linguagens aí que ainda assim, né, querendo ou não, por mais que alguns dizem, por exemplo, né, PHP não é tão mais utilizado e tal, ou Java, mas se a gente for ver, sempre vai ter projetos aí, empresas utilizando essas linguagens, tá? E aí PHP, depois de PHP a gente vai ver Go, tá? Que é uma linguagem um pouco mais nova, que está sendo bem falada e bem utilizada. Bastante gente está começando a utilizar Go, né? Principalmente por causa da performance. E por último a gente vai ver o C Sharp, tá? Então essas são as linguagens, pelo menos inicialmente, aí, que a gente vai estar trabalhando nos próximos vídeos, tá? Então a gente vai começar, como eu falei, né, com TypeScript, certo? Depois Python, depois Java, depois PHP, depois Go e por último C Sharp, ok? Então nesse caso aqui a gente já tem as nossas sessões prontas, tá? Então se eu salvar aqui agora, voltar lá no nosso navegador, acho que eu até fechei aqui, né? Deixa eu abrir de novo. Aqui, open, beleza, tá aí, deixa eu trazer ele para cá, aí ó, fechou. Então meu primeiro projeto multilinguagens, né, é o H1, e depois aqui com o H2 a gente tem APIs em TypeScript, Python, Java, PHP, Go e C Sharp, beleza. Então a gente já tem as nossas sessões bem definidas, né, e aí agora a gente vai dar continuidade para colocar o que a gente vai ter, né, de conteúdo dentro de cada uma dessas sessões, tá? Porém, tem um detalhe aqui, né? Antes de a gente colocar o conteúdo em si, tá? Dentro de cada sessão, eu vou utilizar, por mais que a gente não chegou a falar de CSS em si, tá? Eu vou utilizar uma ferramenta que é bem conhecida aí também, bem famosa na parte de CSS, tá? Que é o Bootstrap. Bom, como eu falei, né, o CSS ele é totalmente a parte de estilo, né, estilização do nosso site. Então, por exemplo, hoje a gente tem aqui simplesmente uma página branca com o texto escrito ali, né, que a gente colocou. Não tem nada formatado, nada estilizado, a não ser a formatação padrão, né, das tags que a gente já colocou aqui com HTML. E aí, para todo o estilo, né, toda a estilização, toda a formatação que a gente for querer fazer no nosso site, a gente precisa do CSS. Porém, para que a gente não precise ficar escrevendo muito CSS e criando muita coisa, tá, com CSS, a gente vai utilizar essa ferramenta, que é o Bootstrap, e tem várias outras além dela, tá? Que são ferramentas que já trazem coisas prontas para a gente do CSS, tá? Trazem componentes, trazem várias coisas que ajudam a gente no dia a dia, tá? E como que a gente coloca, né? Como que a gente implementa o Bootstrap na nossa página, né? A gente vai, se a gente for vir aqui, ó, Bootstrap Get Started. Então, beleza. Esse é o site do Bootstrap, né? Ele já vem aqui direto na documentação, tá? E aí ele tem esse Quick Start aqui, que é basicamente como você vai iniciar com o Bootstrap, né? Primeiro ele fala, né, para você ter um HTML, né, um index HTML e tudo mais. Inclusive aqui ele até já fala, né, para você incluir o metadado lá com o name viewport, né, que é importante ali para a parte responsive e tudo mais. A gente já comentou sobre ele, a gente já tem esse carinha lá, então tranquilo. Isso aqui é basicamente o que a gente tem, tá? Só que a gente já tem aqui algumas coisas a mais dentro do body. E aí, para que a gente importe, né, inclua ali o Bootstrap dentro do nosso HTML, a gente vai precisar de duas coisas, tá? Primeiro é esse link aqui, certo? Então eu vou pegar ele aqui, ó, até o final. Vou copiar, tá? E vou colar aqui dentro da nossa tag head, tá? Depois do title, vou dar um Ctrl V aqui, vou colar, certo?
e aí ele já ficou aqui. Então aqui ele está linkando, né, com um CSS, porém esse CSS não está no meu projeto, não está na minha máquina, ele está nessa URL aqui, ok? E aí basicamente quando o navegador for renderizar o meu HTML, ele vai bater lá nesse cara para buscar a estilização que tem lá, certo? Que vai ser necessária para a gente utilizar o Bootstrap. Além disso, vai ser necessário também a gente utilizar esse carinha aqui, certo? Essa tag script é basicamente a tagzinha onde a gente vai definir scripts, né, no caso códigos JavaScript para ser renderizado, para ser executado dentro da nossa página, tá? E aí a gente vai copiar ele aqui também e vai jogar, geralmente, né, como eu falei, nada impede que a gente coloque aqui, mas por padrão, né, o mais recomendado é que a gente coloque no final de tudo dentro do nosso body, tá? Então a gente tem todo o conteúdo do nosso HTML dentro do nosso body e por último, antes de a gente fechar o body, a gente coloca a nossa tag script, tá? Então tudo que a gente tiver de importação de arquivos JavaScript, a gente coloca aqui no final. E da mesma forma, isso pode ser tanto um link, né, uma URL, como a gente está fazendo aqui, quanto a importação de um arquivo do nosso próprio projeto, né, que a gente mesmo criou e codificou. Que a gente vai fazer isso depois, tá?